Como foi a ação da polícia para desocupar a reitoria? Então, a ação da polícia foi totalmente desproporcional à reação do movimento estudantil, né? Cerca de 600 homens do GAT, polícia militar, tropa de choque, helicópteros, né? Todos os soldados sem identificação, com escudos, cacetetes, bombas, armas letais, submetralhadoras, por exemplo, 12 pistolas, chegaram na reitoria na madrugada, né? Cercaram todo o prédio para evitar, inclusive, que pessoas que estavam no CRUSP pudessem nos socorrer, né? Pudessem se mobilizar para tentar ver se poderia barrar a ofensiva da polícia militar. Então eles chegaram, entraram na reitoria, prenderam os companheiros que estavam na portaria. E por volta das 5h30 da manhã, a maioria do pessoal estava dormindo, né? E foram acordados com o som dos cacetetes que eram batidos contra os escudos, né? Era um barulho horripilante, assim. Bum, bum, bum. E ficava cada vez mais forte. E aí quando os companheiros perceberam o que se tratava, começaram a acordar uns aos outros para evitar dispersão, né? E conseguir sair pela rota de fuga. Estava muito escuro, a administração da reitoria havia cortado a luz do prédio, então tudo se deu na maior escuridão. A gente procurou se agrupar para poder evitar a repressão policial, né? Nesse primeiro momento. Como os estudantes reagiram à invasão policial? Então a gente foi uma reação espontânea, né? Nós nos agrupamos, os companheiros, quando acordaram, perceberam do que se tratava, começaram a acordar uns aos outros, se reagrupar, né? Se agrupar e procurar a rota de fuga que tinha sido traçada pela Comissão de Segurança. E foi o que fizemos, para evitar a dispersão, para evitar que o abuso fosse maior por parte da ação policial. Então nós nos agrupamos, saímos por trás da reitoria, e no momento que nós estávamos fora, como a reitoria estava cercada pelo tropa de choque, tudo, a gente foi preso, né? Colocado de costas para todos os policiais que estavam sem identificações, diga de passagem. E quando a polícia agrupou todo mundo, nós fomos levados para dentro da reitoria. E nesse momento começou o processo de tortura, de agressões. O companheiro teve o supercílio cortado por choque com um escudo. Tiveram companheiros que foram algemados. Nós fomos obrigados a ficar sentados em cacos de vidros, que a polícia, que foram os cacos de vidros, resultado do quebra-quebra que a polícia promoveu dentro da reitoria, né? E nesse primeiro momento. E também uma coisa que foi marcante durante o processo de prisão foram as torturas, né? Quando prenderam todo mundo, começaram a separar homens e mulheres, e as mulheres foram submetidas a uma sessão, né? Que a gente poderia falar que são cenas que a gente poderia só imaginar em livros de história, né? Que é o problema da tortura, né? As meninas ficaram presas numa sala, sem nenhum tipo de mulher policial feminina. Eram todos homens de cacetetes, sem identificação, no escuro, de armas na mão. E nós ouvimos gritos horríveis que faziam com que os companheiros nós ficássemos inquietos, perguntávamos, questionávamos, e a única resposta é que não tem lei. Você não conhece mulher, sabe que mulher é histérica. E foi nesse momento que a gente viu, né, uma companheira sendo arrastada de fora da reitoria para dentro da reitoria e ser torturada. Ela teve a boca amordaçada, né, foi jogada no chão,
Os policiais, inclusive, colocaram os pés sobre ela e ela passou muito tempo sob essa pressão, né? Foi uma coisa horrível, assim, a gente ficou extremamente comovido com a situação e eu acho que nesse momento a gente percebeu que se tratava de uma ação que queria calar o movimento estudantil, né? A imprensa capitalista fez uma ampla campanha atacando a ocupação, alegando que os estudantes depredaram a reitoria. No entanto, as imagens das próprias emissoras mostraram que a polícia entrou no prédio quebrando diversas coisas. Você presenciou isso? A primeira campanha da imprensa contra a ocupação é um espetáculo grotesco, né? A imprensa burguesa ela procura a todo momento atacar e colocar o movimento como uma coisa isolada, um movimento que procurava apenas uma única justificativa, procurava colocar o movimento como uma coisa de aloprados, né? Inclusive escutamos esses termos de aloprados. A imprensa ela procurava atribuir as nossas atitudes a atitudes criminais, porque cobriu o rosto, enfim. A imprensa capitalista ela montou uma campanha para procurar moldar, né, a opinião pública para o processo de ataque contra o movimento e contra a privatização, né? A questão da ação da polícia é evidente que quem quebrou o material que estava dentro da reitoria foi a polícia, né? Nós ouvimos os barulhos, portas quebradas, vidros no chão, inclusive nós estávamos sentando em vidro, foi quebrado pela polícia. O espaço, né, que nós ocupávamos, a polícia ultrapassou e foi para outros lugares, quebraram computadores. A máquina que a gente usava para tirar xerox, para panfleto, foi danificada pela polícia, né? Quer dizer, a polícia ela entrou, quebrou tudo para poder jogar isso contra o movimento. E a imprensa continuou reproduzindo essa atitude, né? É uma atitude de total conivência com a criminalização, com o processo de privatização da USP. Esse foi o papel da imprensa. A imprensa atacou o movimento para poder justificar o processo de privatização levado à frente pelo Rodas e pelo PSDB.